Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente falar mais um tema, ou falar do vídeo, eu gostaria que você desse o like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é a instituição dos diáconos e as suas funções. Por que diáconos? O que significa a palavra diáconos? Mas antes de a gente falar sobre esse assunto, falar sobre esse tema, eu gostaria de ler um texto para vocês que está em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Eu vou estar lendo e eu gostaria que vocês acompanhassem essa leitura. Depois a gente vai dar continuidade ao tema e ao texto. A palavra do Senhor diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos. E estes, orando-lhes, impuseram-se as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É interessante ressaltar, quando a gente lê esse texto, a gente aprende alguma coisa, consegue extrair algumas coisas. Primeiro, a igreja estava crescendo de uma maneira surpreendente. Então, tinha duas classes de pessoas, dois grupos. O grupo dos helenitas e o grupo dos hebreus. Quem seriam esses helenitas? Helenitas seriam os gregos. Existia 3 tipos de línguas na Grécia. Existia o grego clássico, que era um grego mais antigo. Existia o grego helenístico, que vem de helenista, que era um grego mais comercial. E tinha o grego koiné, que era o grego comum, que as pessoas falavam ali no dia a dia. E quando eu olho para os hebreus, eu lembro de judeu. Então existiam esses dois grupos, entre os judeus e os gregos. As viúvas estavam sendo esquecidas, elas não estavam sendo mais alimentadas, não estavam sendo mais servidas em suas mesas, porque a igreja estava crescendo de uma maneira sobrenatural, surpreendente. Então os discípulos e os apóstolos, eles não estavam servindo mais por conta da quantidade de pessoas. Então eles se reuniram. E aí vem a instituição dos diáconos. Mas para que possa ser diácono, precisava ter 3 coisas. Primeiro, uma boa reputação. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. E em terceiro lugar, ter sabedoria. Toda vez que eu olho reputação, tinha que ser pessoas respeitáveis. A questão da reputação. Tinha que ser, toda vez que as pessoas olhavam, para que essas pessoas elas serviam como exemplos. E toda vez que eu olho cheias do Espírito Santo, eram as pessoas espirituais, pessoas que buscavam a presença de Deus. E quando eu olho para a sabedoria, eu lembro de prática, praticidade. Eles eram práticos. E ele fazia, aplicando para os dias de hoje, uma obra social. Eles serviam, trazendo para os dias de hoje, é como se eu distribuísse cestas básicas para pessoas que estão dentro da igreja, que estão necessitadas, não só dentro, mas fora das igrejas. Então a função dos diáconos, a palavra diácono significa servir às mesas. Vem da palavra servir. Isso significa a palavra diáconos, aquele que veio para servir. Então a gente aprende uma coisa, que os diáconos foram instituídos para servir às mesas, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. Não só as viúvas, mas os órfãos e os estrangeiros também. A gente aprende que para ser diácono não era qualquer tipo de pessoa, tinha que ter 3 coisas: a boa reputação, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. E a igreja crescia de uma forma surpreendente. E aqueles que estavam à frente, ministrando a palavra, eles não precisariam parar de evangelizar, parar de anunciar o evangelho para servir às mesas. Então eles instituíram os diáconos para que fizesse toda essa função. Então aí são essas dicas que eu trago para você, falando da instituição dos diáconos. Quem eram, qual eram as suas funções e qual era
os requisitos para que pudesse ser um diácono.